Bom dia. Estamos no terceiro domingo de Advento. Nós temos aqui a coroa de Advento com 3 velas acesas, que também numa figura irá nos lembrar disso. E Jesus veio, é isso que significa o Advento, a vinda de Jesus. Mas será que ele veio mesmo? Será que era ele? Você tem certeza disso? Já teve dúvidas sobre isso? Sobre isso que nós vamos conversar hoje no culto, orientado pelas leituras bíblicas. Estamos no período natalino. Ontem à noite nós tivemos o nosso programa de Natal. Estávamos com a igreja lotada, né? Eu até disse que o Clécio estava ontem, também o Marcos, né? E aí o Clécio comentou, mas amanhã vai ter alguém no culto? Sim, sempre tem alguém que vem. Olha, tem mais do que a gente pensou, né, Clécio? Né? Muito bem. E a gente então vai ter neste culto, assim como lembramos ontem o nascimento de Jesus, também canções, hinos que nos remetem a essa época do Natal, a vinda, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os hinos serão projetados, o primeiro já está aí. Vamos todos exultar. Todos exultar, pois o Pai bondoso, o seu Filho nos quis dar, Filho tão glorioso. Veio a nós no triste val, simples em pobreza, no seu reino celestial nos dará grandeza, para nos enriquecer. Ele se fez pobre, quão profundo deve ser seu amor tão nobre. Com bondoso olhar, ó Jesus, teus crentes, ricas bênçãos vem nos dar, graças em torrentes. Vamos em pé, fazemos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Deus nos achegamos, envergonhados por causa dos nossos pecados, mas também confiantes da sua graça, da sua promessa de perdão. Queremos abrir a nossa vida, mesmo que Ele já conheça. Queremos dizer a Ele que não temos seguido sempre os seus mandamentos, que somos pecadores e que por amor de Jesus nos dê o perdão. Oramos juntos, fazendo a confissão dos pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Por ordem do meu Senhor Jesus Cristo e em seu nome, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio da parte de Deus a graça divina, a sua misericórdia, o seu amor, revelado em Cristo Jesus, que deu a sua vida em sacrifício para perdoar os nossos pecados.
Portanto, declaro a cada um de vocês: os teus pecados estão perdoados. Vá em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Reconciliados, perdoados, nos voltamos para a palavra de Deus para Ele nos orientar numa vida conforme a sua orientação. O salmo que nós vamos fazer a leitura de forma responsiva é o Salmo 85. Está na página 397 do Antigo Testamento. Salmo 85. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra e fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o Teu furor e deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o Teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a Tua ira nunca vai acabar? Dá-nos força novamente, e assim o Teu povo se alegrará por causa de Ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o Teu amor e dá-nos a Tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o Seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz. Ele não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá diante do Senhor e preparará o caminho para Ele. E aqui a leitura do Salmo, cantamos o próximo hino. Num berço de palhas dormia Jesus, promessa divina que ao mundo reluz. Em rude presépio de noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Desejo ao Teu lado viver, meu Senhor, amar-Te, servir-Te, Jesus Salvador. A Teus pequeninos vem sempre guardar, fazendo a nós todos contigo morar. Ó, fica comigo, meu bom Salvador, preserva em bondade Teus filhos no amor, e a todas as crianças a bênção vem dar, que possam no céu com os anjos cantar. O seu Clécio vai fazer a leitura do Antigo Testamento, registrado pelo profeta Sofonias. Está na página 618 do Antigo Testamento, um dos profetas menores. Um segredinho para achar rapidinho os livros dos profetas menores acha Mateus, o Novo Testamento, e começa a folhear de trás para frente, mais rapidinho.
Porque eles são pequenos, né? Estão todos ali, em algumas páginas. Então ouvimos a leitura de Sofonias 14 a 20. Hino de louvor. Povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo de desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e, por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará como se fez num dia de festa. O Senhor Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem, salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro, e todos os povos os respeitarão. Eu, o Senhor, falei. Obrigado, Clécio. Essa foi a leitura então do Antigo Testamento. Também acompanhamos a leitura do Evangelho, registrado em Lucas 7, 18 a 28. Está na página 55 do Novo Testamento. Lucas 7, 18 a 28. Com base principalmente nesse texto que nós vamos ter a nossa reflexão logo em seguida. Convido-os a ficarem em pé, em reverência ao Santo Evangelho, as palavras do nosso Senhor, conforme está registrado. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntar: o Senhor é aquele que ia chegar? Ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar? Ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de mim para preparar o caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram,
João é o maior. Porém, quem é menor no reino de Deus é maior do que ele. É aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a confissão da nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos sentar. Nos preparamos para a mensagem cantando: Ó vinde fiéis. Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei lá do céu prometido, alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Olhai e admirados tão grande humildade, os anjos o louvam com todo fervor, pois veio conosco habitar humanado. Alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, a forma de servo assumiu por amor, e vida gloriosa nos dá para sempre. Alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe cantem louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos, alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Que Deus Espírito Santo nos
Mantenha conectados, ligados sempre com Jesus, em nome do qual nós pregamos, baseado no texto de hoje, e assim, o texto de hoje de Lucas 7, e assim Ele também nos dê as suas bênçãos na nossa vida, de orientação, de fortalecimento de fé, de consolo e de certeza. Que assim seja. Amém. Pergunta do texto de hoje é essa aí, que talvez em algum momento a gente tenha feito. Eu já fiz essa pergunta, né? Talvez de um jeito um pouquinho diferente. Então, João Batista, ele estava preso, e aí ele ouviu o relato dos seus discípulos, dos seguidores dele, e então ele ficou com uma dúvida, o João Batista, a respeito de Jesus. E aí ele manda então 2 dos seus discípulos até Jesus. Onde Jesus está? Pelo que a gente vê no contexto aqui, ele está numa localidade chamada Naim, ou passou por ali, porque ali ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. É o texto um pouquinho antes do texto que nós lemos hoje, perto de Cafarnaum, ali naquela região. Imagina, né, a ressurreição de um morto, a repercussão, o noticiário que isso devia estar fervilhando, estava na boca de todo o povo. E aí, em meio a esse contexto, eles chegam ali. E aí, quando eles chegam, e Jesus estava ali, então, como diz o texto bíblico, curando. Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. E mais adiante, diz assim, fazendo uma referência ao Antigo Testamento, que ressuscitou mortos, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os pobres recebem o Evangelho, a boa notícia a respeito de Deus. O que Jesus está dizendo, para eles, vocês estão vendo? Não precisa responder, Esse é o contexto que ali eles se encontram. Mas voltando para você, para mim, com essa mesma pergunta, já lhe ocorreu em algum momento duvidar? Qual foi esse momento? É Jesus mesmo? Estamos nesse período de advento, lembrando que Jesus vem no Natal, que Jesus virá no fim dos tempos, que Jesus vem através da sua palavra, do batismo e da Santa Ceia. A vinda, o advento, é Ele? É esse mesmo Jesus? Ou é outro? Ou eu estou enganado? Eu creio assim, e como eu já falei, eu já questionei sobre isso um dia na minha vida. E geralmente isso acontece nos momentos em que nós estamos com muitos problemas, onde inclusive duvidamos se Deus realmente está ali ao nosso lado, nos cuidando, nos amparando, nos fortalecendo. E aí as dúvidas, elas aparecem, elas se fazem presentes. Questionamos a Deus. Outro contexto que talvez isso aconteça é quando nós estamos, porque aí é uma questão de fé que o Espírito Santo nos dá. Quando nós nos tornamos muito racionais, tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser cientificamente comprovado. E aí comigo isso aconteceu quando eu estava na universidade.
A gente tinha aula não somente aqui no seminário, mas tinha também lá na Ubra, né, no campus aqui de Canoas. E ali a gente tinha aula com outros alunos, e muitos deles debochavam, riam da nossa fé, de nós que fazíamos teologia. E éramos questionados até por professores, e nem todos os professores lá são pastores, né? Tinha de outras disciplinas, de outras cadeiras, e aí éramos confrontados seguidamente. E tinha algumas vezes que, tentando explicar racionalmente, usando algum conhecimento científico, a gente ficava na dúvida, ficava preocupado. Mas não sei se isso já aconteceu contigo. Aqui, por exemplo, né, vendo o contexto, uma viúva, um texto um pouquinho antes, né, desse que nós vimos hoje, uma viúva, ou seja, ela não tinha marido e perdeu o filho único. Ela ia ficar totalmente desamparada. Não tinha previdência social ou aposentadoria, alguma coisa que poderia amparar as viúvas nos tempos antigos. Elas eram miseráveis, precisavam de ajuda. E aí então Jesus encontra essa mulher. Imagina, talvez no momento de luto, quando perdemos uma pessoa querida. Acho que todos nós já passamos por isso. E ali nós nos questionamos, ali diante do caixão, diante da sepultura, diante do ente querido morto. A nossa fé às vezes dá uma vacilada, nós duvidamos e questionamos. Será que é esse Jesus mesmo? É esse nosso Salvador? Infelizmente, nós seres humanos, a todo momento, independente se é pastor, se é um membro, se é mais frequentador da igreja, leitor da Bíblia ou não, todos nós vamos em algum momento nos deparar com essa interrogação a respeito de Jesus. Eu não sei se isso já aconteceu contigo. Talvez não tenha acontecido, que bom. Poderá acontecer? Talvez sim, tomara que não. Talvez você esteja agora nesse momento difícil, né? E aí então, lhe convido para olhar para a Escritura Sagrada e fazer como o próprio Jesus fez com os discípulos de João Batista, para olhar ao redor, olhar para ao redor de Jesus e aquilo que está registrado na revelação divina, na Escritura Sagrada a respeito de Jesus. E deixar que esta palavra de Deus lhe fortaleça a fé, lhe tire as dúvidas, lhe dê certeza. O João Batista também estava com essa dúvida. E aí Jesus diz para João Batista através dos seus discípulos: felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Não duvide de Jesus. É Ele sim. E aí agora eu afirmo categoricamente, para que não haja nenhuma dúvida, era Ele que deveria vir, Ele é o Messias, o Salvador prometido? Sim, a resposta é sim. E Jesus não diz isso apenas explicando, argumentando. Ele mostra. E quando Ele mostra, Ele diz: olha ao redor, olha o que está acontecendo, os mortos são ressuscitados. E aí Ele lembra desse texto aqui de Isaías. Quando Jesus fala, está se referindo a uma promessa bíblica do Antigo Testamento. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pela terra seca.
Essa é a promessa do Antigo Testamento, e ela se cumpre com a chegada, a vinda, o advento de Jesus. E aí temos o João Batista, já foi assunto na semana passada e agora novamente. E aí Jesus fala a respeito de João Batista. Aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o caminho. E tem a referência inclusive de Malaquias 3:1. João Batista veio preparar o caminho para a vinda, Diz lá em Isaías 40, os caminhos foram endireitados para a sua chegada. E aí temos uma referência ao arrependimento. Esse foi o assunto do fim de semana passado, para que a palavra de Deus, através do arrependimento, do perdão, limpe e deixe o caminho aberto para a chegada, a vinda de Jesus. Mas a gente percebe que mesmo que esse caminho tenha sido aplanado, deixado sem obstáculo nenhum, sem nenhuma curva, sem nenhuma monte, uma estrada reta, nossa mente racional começa a criar buracos, lombadas, curvas e obstáculos, e atrapalhar que essa palavra continue vindo certeiramente ao nosso coração, à nossa vida, e nos dar a certeza de que Jesus é o Messias prometido, o Messias que foi enviado para estar conosco em todas as situações da nossa vida. A mensagem de João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus chegar, e que ele mesmo, tendo estado diante de Jesus, tendo as suas dúvidas, nos ensina que, assim como esse grande profeta, como diz Jesus, que não houve nenhum maior, mais importante do que ele, mais importante do que Moisés, do que Elias, do que Isaías, porque ele foi o que veio preparar o caminho para a chegada do Messias. Ele teve dúvidas. Você e eu, nós temos dúvidas, mas que elas sejam momentâneas e não nos afastem definitivamente de Deus, não nos afastem do caminho certo, que é Jesus, que leva à salvação e dá a certeza do perdão, que veio curar quem está doente, curar dos sofrimentos. Quais são os sofrimentos? Depressão, ansiedade, medo. Veio expulsar tudo aquilo que nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. Através da Escritura Sagrada, que é a revelação de Deus, e tendo a sintonia fina, justa, Deus, por meio da sua palavra, nos fortalece a fé e tira as dúvidas e nos dá a certeza daquele Deus que é presente no luto, na doença, no dia difícil, na dúvida, e quer nos abraçar, nos perdoar, nos consolar e nos dar a vida eterna. Que nós possamos ser felizes, como diz o texto de hoje, porque não duvidamos de Jesus. Que Deus nos acompanhe e nos dê cada vez mais essa convicção e essa certeza. Amém. Nós vamos fazer a entrega das nossas ofertas de gratidão, trazendo aqui à frente. Enquanto isso, cantaremos o próximo hino, Ó Vinde, Meninos. Ó vinde, meninos, não falte ninguém, correi ao presépio da gruta em Belém, e vede o presente
dos céus. Ó, vede deitado do mundo áurea luz, criança divina que é Cristo Jesus, em faixas envolto, eis o Filho de Deus, mais meigo e formoso que os anjos dos céus. Maria e José enlevados estão, pastores humildes em grata oração, e os anjos alegres entoam louvor com voz jubilosa a Jesus Salvador. De joelhos, meninos, de joelhos orai, as mãos para a prece sincera elevai, uni vossas vozes com santo fervor ao coro dos anjos, louvando ao Senhor. Nós vamos orar. Na oração nós vamos incluir a dona Ruth Moraes, que continua hospitalizada, está bem delicada a situação de saúde dela. Ela inclusive depois vai aparecer aqui como aniversariante da semana. Ela completou 90 anos. Fiz visita para ela no hospital, ela já está melhor. Na primeira visita que eu fiz, ela ainda não estava muito bem, não reconhecia. Agora já está mais forte, mais lúcida. Também incluímos os 38 anos de casamento do João e da Juliana Lindemeyer, que foi no dia 13 de dezembro. Oramos também pela madrasta da dona Dilma, que está hospitalizada, está em estado grave. A dona Dilma Pereira, né? Então, a madrasta dela. Também oração pela tia Lili, a tia do Roberto, né? Está se recuperando de um AVC, a tia do seu Roberto Maus. E a Marta Bauer, né? Já frequentemente oramos por ela, né? Então a dona Ivone deve ter colocado aqui, pedido pela irmã, que também está sempre com situação de saúde delicada. E agora também está com depressão. Os aniversariantes da semana, que são os seguintes: no dia 10, a Micaela de Borba Otto; no dia 11, o Christian Daniel Bus e a Ruth Moraes, né, que está hospitalizado, completou 90 anos de idade. No dia 12, o Roger Georg; no dia 14, a Cristiane Lutz Paiva, que ontem estava no culto junto com o Daniel, né, e a Martina, fazendo José Maria e o menino Jesus, estava tão bonito. O seu Danilo Rengantz, a Delcia Vazin, e no dia 15, Márcio Voltz e a Rita Cristiane Pacheco. Vocês podem permanecer sentados, nós conversamos com Deus. Senhor nosso Deus, nos enchemos de alegria e gratidão pelas muitas bênçãos que o Senhor constantemente nos concede. O Senhor nos dá a vida e mantém ela. O Senhor nos dá família, amigos, irmãos na fé. O Senhor nos dá tudo o que precisamos para a nossa vida, nosso sustento. O Senhor nos dá, por meio de Jesus Cristo, perdão e salvação. O Senhor nos dá, através da palavra, do batismo, da Santa Ceia, a fé que nos reafirma sobre a nossa fé em Jesus Cristo. Que ela possa cada vez mais ser fortalecida. Que as dúvidas que surgem, elas
sejam vencidas, sejam deixadas de lado e que só haja convicções e certezas na nossa vida. Querido Deus, nós te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes. Abençoa o casal João e Juliana pelos 38 anos de matrimônio. Te agradecemos, querido Deus, por teres também concedido a grande bênção da congregação São Lucas, que neste ano, há poucos dias, teve a liberação do Habite-se e também a aprovação do Alvará, do PPCI, e nós nos enchemos de alegria porque podemos continuar pregando aqui neste lugar, como é feito há 51 anos, pregar a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, alertar as pessoas de que Jesus está vindo. Ele vem no Natal, mas vem também com poder e glória para julgar todos, e que assim possamos estar fortalecidos na fé, preparados para aquele dia. Querido Deus, esteja com todos os que estão doentes, hospitalizados. Cuida, querido Deus, da dona Ruth Moraes, da madrasta da dona Dilma, também da dona Lili, a tia do seu Roberto, da Marta Bauer, e de todos que, mesmo nós não mencionando os nomes aqui, mas vem à nossa mente, um familiar, um vizinho, um amigo, um colega, ou até nós mesmos, e que o Senhor restabeleça a saúde. Esteja também amparando, abraçando aqueles que estão enlutados, estão em depressão, sofrem de ansiedade ou algum outro transtorno psicológico. Alegra e dá a cada um deles a certeza da tua companhia, do teu amor. Também, querido Deus, abençoa todos os lares, que a tua palavra esteja ali para orientar. Também abençoa, querido Deus, a nossa congregação, as suas lideranças, a todos que, com as suas ofertas, orações e trabalho voluntário, se dedicam para que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Querido e amado Deus, em tuas mãos entregamos a nossa vida, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Em pé, oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ninguém tem maior amor do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. Isto fez Jesus por nós quando ofereceu a sua vida em sacrifício. Ao celebrarmos a Santa Ceia, conforme a palavra de Deus, recebemos com o pão e o vinho o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. É uma bênção participar desta graciosa e íntima comunhão. Receberemos o perdão dos nossos pecados, o fortalecimento na fé e o crescimento no amor a Deus e ao próximo. Nós cremos, Senhor, demonstraremos esta fé em nossa vida, amando a Ti e o nosso próximo e seguindo os Teus ensinamentos. Que assim seja. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: este é o novo testamento no meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos sentar.
A distribuição da Santa Ceia vamos fazer como de costume, começando aqui pelo meu lado direito, da frente para os fundos. Venham, porque tudo está pronto. No Natal o mundo inteiro canta de alegria. Alegria tudo é festa, vamos festejar. Todos de felicidade, amor e paz. Muitas luzes, fogos, músicas e coisas mais. Parentes e amigos reunidos estão. Uma ceia natalina para celebrar. Pinheiro de Natal, o Papai Noel, cada ano muda esses presentes. O diferente são os presentes, o grande presente é Jesus o Senhor. Luz e alegria terão nesse dia, um grande sentido com Deus Salvador. O diferente são os presentes, o grande presente é Jesus o Senhor. O grande presente é o Redentor. Humilde veio ao mundo para nos salvar, para libertar, para resgatar. Aleluia, já nasceu Jesus. O diferente são os presentes, o grande presente é Jesus o Senhor. O Rei menino, tão pequenino, veio ao mundo, promessa de Deus. O diferente são os presentes, o grande presente é Jesus o Senhor. Ficamos em pé e agradecemos a Deus. Obrigado, Senhor, nosso Pai Celestial, por enviares a nós o Teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, que lembramos nesta época de Advento, com a sua vinda no Natal. Ele também veio a nós na palavra que ouvimos e na Santa Ceia que recebemos, onde o Senhor, por graça e amor, nos dá perdão dos pecados, fortalece a fé em Cristo
lançando fora as dúvidas e nos dando certezas. E também aumentando o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo, nos encorajando a testemunhar, tendo uma vida santificada, demonstrando o amor de Cristo por palavras e ações. Em nome de Cristo, nosso Salvador, que vive e reina contigo, ó Deus Pai e Espírito Santo, de eternidade a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar. Concluímos cantando o último hino do culto de hoje, Quero Ir com os Pastores. Quero ir com os pastores, dar ao Salvador louvores, ao meu santo e bom Jesus, que em Belém viu hoje a luz. Vou cantar com anjos santos, em louvor a Deus meus cantos, pois aos homens Ele traz vida, salvação e paz. Com os magos do Oriente, quero dar a ti contente do mais caro que eu tiver, minha vida deve ser. Com Maria, pois eu quero bem guardar milagre vero. Deus o mundo tanto amou, que seu Filho lhe enviou. Ó Jesus, que és meu desejo, teu Natal assim festejo, entra no